A gente que vive no mundo dos negócios, a gente precisa de tentar entender para onde que esse mundo está indo e se adaptar a tudo isso, né? Daí vem esse conceito de agilidade, de mundo moderno, de necessidade de desenvolver novas técnicas para gerenciar projetos. Existe uma vertente clássica de gerenciamento de projetos que é pautada lá no PMBOK, né, no Guia de Boas Práticas Internacionais, que são muito bem estruturadas, tá? E a metodologia ágil, ela vem sendo adotada de forma híbrida, ou seja, dentro de cada cultura, procura-se entender o que faz sentido dentro desse framework, dessa maneira de pensar ágil e o que faz sentido para o negócio no que diz respeito ao modelo clássico de gerenciamento de projetos. Então essa é uma dúvida que sempre tem, né? Ah, Thiago, qual que é melhor? O melhor é o que gera melhor resultado para a tua empresa. Tem empresas que são extremamente ágeis e trabalham só com o modelo ágil. Tem empresas que o modelo ágil não faz o menor sentido e adotam o modelo mais clássico. Tem empresas que fazem os dois e não tem ninguém que vai falar se está certo ou se está errado. O foco tem que ser em gerar resultado. Só que resultado aí, Ana, não é só resultado de curto prazo. Porque tem projeto que bate e estoura a meta, mas não se sustenta. Resultado é fazer as coisas de forma estruturada, de forma sustentável, de forma que, na medida que você finalize o projeto, você consiga desenvolver outros projetos. Mas o lance é que ser ágil é algo assim, já presente no raciocínio da maior parte das pessoas e das empresas. Muitos não sabem o que é ser, mas já sabem assim que precisam ser. Quando se diz respeito a uma organização, está relacionada à cultura envolvida. E a cultura nada mais é do que a soma dos hábitos das pessoas que participam daquela organização. Então, para que a gente adote uma nova iniciativa, a gente tem que entender a cultura que eu estou inserido e entender como que eu vou convencer aquelas pessoas que aquilo é importante. Então essa é a principal dificuldade de todo agente, de todo líder de mudança. Todo cara que vai pensar em melhorar alguma coisa dentro de uma empresa vai pensar em fazer diferente. E fazer diferente não é necessariamente mudar. Então, para isso, a gente tem que convencer as pessoas e esse é o principal desafio. Não é à toa que essa pergunta veio muito bem encaixada aqui no nosso tema. O que eu preciso de fazer para as pessoas da minha empresa criarem um mindset ágil, para as pessoas começarem a adotar o mindset ágil? Vamos entender então o que é ser ágil para responder isso. Ser ágil é gerar entregas contínuas, incrementais e frequentes de valor para o cliente, focando em equipes auto-organizadas. Quem falou isso aí foi o Vitor Massari, ele é autor de diversos livros de gerenciamento de projetos ágil, de mindset Scrum e coisas assim. Inclusive tem alguns deles aqui, depois eu vou mostrar no final. O grande best-seller da área é esse aqui, Jeff Sutherland, tá? A arte de fazer o dobro na metade do tempo. Esse é o criador do método Scrum, então é uma referência para você ter em mãos. Mas o que é ser ágil? Vamos lá. Entregas contínuas incrementais. Entregar de forma continuada e de forma incremental, ou seja, dia após dia. Frequente de valor, de forma que a gente consiga trabalhar e entregar sempre valor na ótica do cliente. Focando em equipes auto-organizadas, ou seja, as pessoas elas conseguem se organizar, se motivar, se autogerenciar. Quando a gente consegue criar um time que se autogerencia, a gente consegue fazer com que o sistema rode de forma autônoma. E esse é o principal ponto. Quais são os valores da metodologia ágil? O que tem por trás disso? Foi criado o Manifesto Ágil. São diretrizes que valorizam o que é ser ágil, tá? Dizem um pouco do mindset, da razão de ser e da maneira de pensar dessa proposta de agilidade. E o que está por trás desse manifesto? Primeiro deles, indivíduo e interação entre eles, mais do que processos e ferramentas. O que está falando aqui? Que é mais importante valorizar as pessoas e a interação entre as pessoas do que os processos e as ferramentas. Naturalmente, a gente vive num mundo de alta complexidade que precisa de adaptação. Processos e ferramentas vão executar sempre da forma que foram pensados, idealizados. E no mundo volátil, a gente precisa de interação entre as pessoas, porque as pessoas são capazes de conduzir as diferenças. Qual que é o segundo ponto do Manifesto Ágil? Software em funcionamento, mais do que documentação abrangente. Esse é um outro ponto.
focar em funcionamento, funcionalidade. É mais importante ter uma solução que entrega valor ao cliente do que, de fato, ter uma documentação e o software não funcionar. Então percebam como faz sentido esse manifesto. Depois disso, colaboração com o cliente mais do que negociação com contratos. Ou seja, eu tenho que me preocupar com a satisfação do cliente. Eu vou colaborar com a satisfação do cliente mais do que está escrito e previsto em contrato. E por fim, não poderia ser diferente, responder às mudanças mais do que seguir um plano. Se a gente está falando que ser ágil é ter flexibilidade e adaptabilidade, o mais importante nesse momento é atender às mudanças ou que o cliente espera do que, enfim, seguir um plano ou um cronograma fixo. Ah, Thiago, você está falando que cronograma é ruim? Não, não é ruim. Acontece que as pessoas começaram a perceber que na medida que desenvolviam seus projetos, muitos projetos acabavam ou fora do prazo, ou fora do custo, ou fora da qualidade com o cliente. E é muito ruim você entregar isso ao final, né? Acabou, meu. O cliente vai ficar insatisfeito e a chance de você reverter isso e conseguir atendê-lo novamente é muito pequena. O manifesto ágil, o mindset ágil, faz com que a gente consiga fazer uso dessa prontidão e dessa presteza para fazer atuações intermediárias e ajustes de percurso, de forma que você garanta que ao final do projeto a satisfação vai ser alcançada, porque ao longo do projeto você criou sistemáticas de controle que fizeram isso funcionar. Legal? Então ser ágil significa simplificar o mindset, simplificar a maneira de pensar de cima para baixo, planejar de forma interativa, considerando todas as interferências, as variações, ser receptivo às ideias, metodologias e frameworks, entender que as pessoas precisam ser mais lideradas e menos gerenciadas. Então isso tudo é ser ágil. E para a gente finalizar, o desenvolvimento ágil ele trabalha com interatividade, com entregas incrementais, com times organizados, com equipes multifuncionais, com maximização de valor e com inspeção dos próprios usuários. Então cria-se um sistema autogerenciável, um conjunto de práticas, de políticas e de ferramentas que fazem que o sistema funcione. Aí vamos voltar à pergunta da Eduarda. O que eu preciso fazer para que as pessoas criem um mindset ágil? Eduarda, para criar um mindset ágil você precisa de mostrar às pessoas as vantagens de ser ágil. As pessoas elas se movem dessa forma, se sensibilizam quando a gente tem a oportunidade de mostrá-las os benefícios e as vantagens da adoção de uma nova tecnologia. E como que eu vou fazer isso? Ou metodologia, né? E como que eu faço isso, Thiago? Apresenta para as pessoas a solução, mostre exemplos de sucesso, crie iniciativas piloto na sua empresa, porque você mostrando resultado em cima de piloto, você consegue expandir isso com muito mais facilidade.